No entanto, eu vou poder utilizar exatamente, para calcular minha potência média, eu vou poder utilizar exatamente o período da tensão e da corrente. Não preciso me preocupar com o período da potência instantânea. Eu posso usar o período da corrente e da tensão. Nós estabelecemos aqui uma tabela de integrais com vários exemplos do integrando que aparece aqui dentro da nossa integral. Então pode ter várias situações específicas para calcular essa potência média. O caso clássico, o caso mais importante, foi aquele que nós calculamos, que era exatamente essa situação. Uma tensão senoidal sendo representada pela função cosseno, uma função senoidal para a minha tensão e uma função senoidal também representada pelo cosseno para a minha corrente, ambas com a mesma frequência. E nós vimos que para esse caso a nossa potência média ela era dada como sendo Vm e M sobre 2 cosseno de alfa menos beta, onde alfa é a defasagem da tensão e beta é a defasagem da corrente. Então essa era a expressão da nossa potência média. Observe que ela é constante, ela não varia com o tempo. Ela usa o valor de pico da senoide tensão vezes o valor de pico da senoide corrente, dividido por 2 vezes o cosseno de alfa menos beta, onde alfa é a fase da tensão e beta é a fase da corrente. Bom, o que é que acontece? Nós mostramos aqui também, semana passada, para uma situação em que nós temos um resistor puro. Para o resistor puro, o que nós mostramos é que a fase da tensão era exatamente igual à fase da corrente, de modo que alfa menos beta seria 0, e eu teria cosseno de 0 é igual a 1. Nesse caso, a minha potência média seria Vm e M sobre 2. Lembrando que eu tenho apenas resistência, eu posso escrever que Vm é R vezes M, obtido a partir da lei de Ohm. V igual a R vezes I. Com as devidas simplificações, eu posso escrever que o valor de pico da minha tensão vai ser a resistência vezes o valor de pico da minha corrente. Olha, substituindo esse Vm por essa expressão na minha potência média, levando isso aqui dentro, eu vou encontrar para a minha potência média R vezes IN vezes IN sobre 2. E nós teríamos a expressão R e M ao quadrado sobre 2. E aí a pergunta que eu fiz para vocês na semana passada é: quando a corrente era constante, como é que era a expressão da potência dissipada por um resistor? E aí vocês me responderam que essa potência do resistor para uma corrente constante era R vezes I constante ao quadrado. Essa expressão todo mundo lembra lá de circuitos 1. Potência dissipada num resistor sendo percorrido por uma corrente constante, nós estamos chamando-a de ICC. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Diz assim: ó gente, aqui não divide por 2, aqui divide por 2. Aí então eu vou ter que decorar. Quando a minha corrente for constante,
a minha potência no resistor é RI ao quadrado. Perfeito. Quando ela for alternada senoidal, vai ser R vezes o valor de pico da senoide ao quadrado sobre 2. Então, o estudante começa a fazer essas decoradas, né? Se é senoidal, eu divido por 2. Se não é senoidal, eu não preciso dividir por 2. E aí, como é que fica essa situação? Professor, quando o senhor fala que não é senoidal, é DC, vamos dizer assim? Aqui é DC, exatamente. É uma corrente constante. DC, exatamente. Corrente constante. Variar, invariável com o passar do tempo. Aquela função constante, a retinha, paralela ao eixo do tempo. Mas quando ela é senoidal, a expressão já muda, já aparece esse sobre 2 aqui. Bom, de todo jeito, fica muito complicado você estar decorando duas fórmulas diferentes, né? Uma fórmula quando for DC e outra fórmula quando for AC. Isso aqui não está errado de jeito nenhum, está completamente correto. Esse foi o caso para o resistor puro, tá legal? Vamos ver agora o caso para uma carga qualquer, uma impedância qualquer. E eu vou escrever o caso agora, impedância qualquer. Não é o caso do resistor puro. Agora eu tenho uma situação onde a minha impedância ela tem uma parte real e ela tem uma parte imaginária. É aquela história, né? R mais JX. A parte real é a resistência e a parte imaginária é a reatância. Então eu estou imaginando uma carga que tem tanto parte real quanto parte imaginária. Tá ok? Se nós colocarmos num gráfico essa impedância, parte real, parte imaginária, aqui está a nossa impedância, módulo de Z, esse é o ângulo θ. Esqueci de dizer a vocês aqui que esse ângulo alfa menos beta, a partir de agora, para a gente, ele passa a se chamar θ. Então esse ângulo θ, a partir de agora, nas disciplinas, aliás, daqui para frente, as cadeiras de eletrotécnica que vocês vão pagar, vocês vão ver isso. A menos que se diga o contrário, quando se falar o ângulo θ, subentende-se que é a fase da tensão menos a fase da corrente, que está sendo aplicada em cima de uma determinada impedância. Deixa eu mostrar a vocês mais ou menos o que é que acontece. Imagine que eu tenho aqui esse fasor tensão sendo aplicado sobre essa impedância e o fasor corrente sendo aplicado sobre ela. Nós vimos que a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente para uma impedância está aqui. De modo que eu posso escrever que Z é o fasor tensão sobre o fasor corrente. Isso é uma equação complexa. Tem parte real e tem parte imaginária, ou tem módulo e fase. Então, dessa equação complexa, nós podemos produzir duas equações reais. Então, eu tenho, por exemplo, igualando os módulos e depois igualando as fases. Então, eu posso escrever aqui: o módulo de Z nada mais vai ser do que o módulo de V barra, que é VM, não é isso? Dividido pelo módulo de I barra, que é IM. Lembrando que V barra e I barra é o fasor tensão e o fasor corrente. Se nós
formos verificar aqui quem é o nosso V barra aqui, é Vm com a fase alfa, e o I barra é o Im com a fase beta, tá legal? O fasor, o módulo dele é o valor de pico da senoide, e a fase dele é a própria defasagem da senoide. Foi isso que nós definimos como sendo um fasor, tá certo? Lembrando que o fasor é um número complexo que sempre se relaciona com uma função senoidal. Nem todo número complexo é um fasor. A impedância, por exemplo, é um número complexo. Ela tem parte real e ela tem parte imaginária. Ela tem módulo e ela tem fase. Porém, a impedância não é um fasor, porque a impedância não está associada a uma função senoidal. Então, para ser chamado de fasor, obrigatoriamente o nosso número complexo precisa estar associado a uma função senoidal. Então, aqui eu tenho o módulo de Z é Vm sobre M, e a fase de Z é a fase do numerador, que é a fase de V, menos a fase do denominador, que é a fase de I. Mas quem é a fase de V? É alfa. Quem é a fase de I? É beta. Então observe que o ângulo da minha impedância nada mais é do que θ. Então o ângulo da carga é exatamente esse ângulo θ que aparece aí. Tá certo? Então θ, que é o ângulo da tensão, a fase da tensão menos o ângulo da corrente, a fase da corrente, nada mais é do que o próprio ângulo da impedância que está submetida a esta tensão e a esta corrente. Ok? Então eu estou analisando o caso de uma impedância genérica. Ela tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Por acaso, eu coloquei aqui a minha parte real, que é sempre positiva, e nesse exemplo a minha parte imaginária foi positiva também, mas podia ter sido negativa. Então esse ângulo da minha impedância, observe que eu já escrevi aqui θ, porque eu estou afirmando que o ângulo da minha impedância é o próprio ângulo θ, ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente. Então presta atenção aqui. Fazendo aquela questão de projeção, né? Eu posso escrever que R, a parte real da impedância, nada mais é do que o módulo de Z vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Lembram disso? Tu já estudasse isso, não foi? Seno, qual é a tua série? Tu está no sétimo ano. Sétimo ano tem oitavo, a sexta série. Ah, você está aí, tá certo, meu menino. Meu menino, você tem 12 anos, né? 13 já, o menino também tem 13. Você estuda onde? Aonde? No núcleo. Você conhece Pedro Guzmão lá? Estuda contigo? Pedro Guzmão era amigão do meu menino, estudou com ele até o ano passado. Foi pro núcleo esse ano. Aí tu corta essas coisas, depois essa conversa. Pedro Guzmão era o ensino do meu menino. Então você não estudou isso ainda. Seno e cosseno ainda não. Triângulos, mas ó, triângulo já. Triângulo retângulo, já também. Hipotenusa, cateto. Mas vai estudar, vai estudar. Fica assim, já no dia que você vir lá na escola, eu já sei disso, sei lá. Aí você fala do ângulo do fator de potência, você já fala essas coisas lá. Método fatorial. Você já vai. Segunda-feira, quando chegar para Pedro Guzmão, você tem que assistir uma aula minha, pode dizer. O pai de João Vitor, pode dizer. Bom, vamos lá. Então, o cosseno desse ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa, de modo que acreditem, essa expressão é verdadeira. A parte real da minha impedância é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. Acreditem que é verdade isso. Quem não acreditar, pega
Quanto é o seno de teta? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cosseno de teta? Cateto adjacente sobre hipotenusa. É isso aqui, ó. Cosseno de teta é R sobre módulo de Z. De modo que R é Z cosseno de teta. Bom, então vamos pegar a nossa expressão da potência média nesse caso. Cadê ela? Está lá em cima. Vm e M sobre 2 cosseno de teta. Tá legal? Observem que é uma carga genérica. Esse ângulo θ aqui não é zero. Ele só foi zero quando a minha carga era um resistor puro. Nesse caso, alfa é igual a beta, por isso que deu zero, cosseno de zero é 1. Aí não tem o que discutir. Mas agora eu estou com a carga geral. A minha carga tem uma parte real, que é a resistência, e tem uma parte imaginária, que pode ser uma indutância ou pode ser uma capacitância. Tá legal? E aí eu vou escrever, no lugar do Vm, eu vou escrever módulo de Z vezes IM. Concordo que eu posso fazer isso? Ó? Daqui eu vou substituir aqui e vou chegar com módulo de Z vezes IM sobre 2 cosseno de teta. Alguém não concorda com essa manobra que eu fiz aí? Bom, P vai ser IM ao quadrado sobre 2 módulo de Z cosseno de teta. Mas módulo de Z cosseno de teta nada mais é do que a parte real da minha impedância, que é a própria resistência. Então a minha potência média, neste caso, da impedância qualquer, vai ser a parte real de Z vezes IM ao quadrado sobre 2, ou R IM ao quadrado sobre 2. E aí você coça a cabeça, tira uma creca que está aqui e diz assim: peraí, R e M ao quadrado sobre 2 é quando eu tinha somente o resistor puro, eu não tinha mais nada, minha impedância era simplesmente um resistor. Então a minha expressão deu R e M ao quadrado sobre 2. A carga agora mudou. A carga agora tem parte real e tem parte imaginária. Porém, a minha potência média deu a mesma coisa. Tem erro aí, não tem, Samara? Tem erro aí? Tem. Por que não tem erro? Mas um é uma resistência sozinha, o outro tem R e tem X. Como é que a potência é a mesma, mulher de lá? Simplesmente porque a única parte da impedância que consome essa potência média é a resistência. Se por acaso, eu vou mostrar agora a vocês, a minha impedância não tiver parte real, a potência média consumida por ela é zero. Vejam bem. Imaginem que a minha impedância ela tem somente parte imaginária. Quando esse X é positivo, isso aqui é a chamada carga puramente, é um indutor puro, não é isso? É a carga que é um indutor puro. Quem lembra qual é o ângulo da tensão em relação ao ângulo da corrente
para um indutor puro. Isso tem que estar no sangue de vocês, principalmente se você for de eletrotécnica. Samara é de eletrotécnica, não é isso? Lucas também é de eletrotécnica, não é isso? Isso tem que estar nos poros de vocês. Então, não estou exigindo agora não, mas mais para frente isso vai ter que fazer parte. Você vai pensar e já sabe como é que é. Todas as vezes que vocês olharem para um fasor tensão e um fasor corrente, em qualquer posição, vocês têm condições de dizer que tipo de carga está sendo atendida só olhando a posição das duas impedâncias. E eu vou começar a mostrar isso para vocês agora. Pode ser que não dê tempo de eu falar sobre os valores eficazes hoje, mas eu estou preferindo gastar um pouquinho mais de tempo com isso, porque esse conceito é fundamental. Você começar a ter essa sensibilidade e olhar para o fasor tensão e o fasor corrente e dizer: ah, isso aí é uma carga que é um resistor puro, ah, isso aí é uma carga que é um resistor junto com um indutor, ah, isso é um capacitor puro. Então é isso que eu quero que vocês comecem a ter sensibilidade, e é por isso que eu estou fazendo a coisa passo a passo aqui. Então nessa situação, não sei se vocês lembram, mas a configuração era essa: o fasor tensão e o fasor corrente estavam desse jeito, com o fasor corrente atrasado 90 graus em relação ao fasor tensão. Nesse caso do resistor puro, já que os ângulos são iguais, os dois fasores estão assim, ó, V e I em fase. Os dois em fase, tá certo? Por isso que o ângulo era zero. Aqui, se eu fizer o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, quanto é que eu vou dar? Quanto é que vai dar? Supondo que isso aqui é 0 graus, o ângulo, geralmente a gente faz isso, a gente muitas vezes vai considerar a tensão como sendo a referência, e aí a gente joga o ângulo zero, a fase zero para a tensão. Isso acontece muito, porém, não necessariamente. Eu podia botar qualquer valor aqui, 10 graus. Se esse cara está atrasado 90 graus, esse aqui seria 100 graus, se esse aqui fosse 10. Mas como esse aqui é 0, esse ângulo aqui é 90, mas como ele está para baixo, a fase de I, no caso aqui, é menos 90, enquanto que a fase de V é 0. Então, quando eu faço alfa menos beta, ou seja, fase de V menos a fase de I, isso aqui vai dar 0 menos 90. E esse ângulo vai dar 90 graus. Olha, se nós formos calcular potência, Vm e M sobre 2, cosseno de θ, isso aqui dá 0. Porque o cosseno de 90 vale 0. Ou seja, uma carga que é um indutor puro não consome potência média. A potência média dele é 0. Aí você diz: e é possível isso, professor? É possível. Na verdade, ele vai consumir outro tipo de potência, que a gente vai ver em breve, tá certo? Mas essa potência média, calculada em watt, essa ele não consome. Só quem consome essa potência é a parte real da nossa impedância, que é o que a gente chama de resistência. Então, só quem consome potência média é resistência. Aliás, pessoal, essa conta de luz que a gente paga nas nossas casas todo mês, Carne Samara, R$ 125,43. Você está gastando pouco, é só você e sua irmã, né? Ainda está um pouco. Você sozinha? Tua mãe também está morando com você, então está aguardando um pouco mais. Sua mãe passa a manhã toda vendo como é aquela moça, aquela de cabelo branco, Ana Maria Braga. Aí depois ela assiste Encontro com Fátima Bernardes. Então gasta, a tua conta está em R$ 250.
Então essa conta de luz que a gente paga no final do mês, nada mais é do que essa potência média consumida ao longo do mês vezes o tempo para dar energia. Aí você diz assim, então quer dizer, Vivaldo, que na minha casa só quem consome potência média são resistências? Exatamente. Toda a carga que está na sua casa consumindo energia elétrica e você está pagando no fim do mês, 99% dela é resistência, que é exatamente essa aqui. Mas Vivaldo, eu não tenho resistores em casa. Não tem problema não, mas essa televisão, rádio, chuveiro elétrico é um resistor clássico, né? Mas televisão, rádio, som, computador, tudo isso são resistências. Para o meu sistema de potência, ele enxerga isso como resistências. É uma carga que está consumindo energia elétrica, onde a tensão e a corrente estão praticamente em fase. A defasagem delas é muito pequenininha. Então, o grosso da potência, aliás, a potência média é única e exclusivamente consumida pela resistência, parte real da impedância. A parte imaginária não consome potência média. Isso foi para o indutor puro e para o capacitor puro. Então, quando esse X é negativo, a gente tem um capacitor puro. Nesse caso, as duas, o fasor tensão e o fasor corrente agora está assim, ó. A corrente está 90 graus adiantada em relação à tensão. Então, se eu colocar mais uma vez a fase da tensão 0 graus, a fase da corrente agora vai ser 90, porque ele está adiantado. Lembre-se que o ciclo trigonométrico é medido sempre no sentido anti-horário, tá certo? Então, nesse caso, alfa menos beta, que é o ângulo de V menos o ângulo de I, vai ser 0 menos 90, que vai ser igual a menos 90 graus. E aí, pessoal, independente de qualquer coisa, minha potência média, que é dada por essa expressão, vai dar 0 de novo, porque o cosseno de menos 90 também é 0. Tá legal? Então, gravem essas ideias, que em breve a gente vai fazer um grande quadro mostrando todas essas relações para cada uma dessas cargas. Mas é importante você lembrar que para o resistor puro, a minha potência é R e M ao quadrado sobre 2. Para o indutor puro, a potência média é 0. Para o capacitor puro, a potência média é 0. E para a carga mista? Está aqui. Carga mista, ela tem parte real e parte imaginária. Independente dessa parte imaginária ser positiva ou negativa, ou seja, a minha carga ser indutiva ou capacitiva, não sei se vocês lembram que a gente falou. Indutiva é quando eu tenho resistor e indutor. A parte real positiva, a parte imaginária positiva também. A carga capacitiva é aquela que tem parte real e parte imaginária. A parte real é positiva, parte real é sempre positiva, tá, pessoal? Não existe resistência negativa. Se existisse, nossos problemas energéticos estavam resolvidos, né? Eu tirava uma resistência negativa do bolso e gerava energia elétrica para vocês. Mas não existe resistência negativa. Toda resistência consome energia. A resistência não tem como fornecer energia, tá legal? Então não existe resistência negativa. Então, parte real positiva, parte imaginária negativa. Essa é a carga chamada de capacitiva. Independente disso, a minha potência média está aqui, R e M ao quadrado sobre 2. Só quem consome potência média é a parte real da minha impedância. Então, nunca esqueçam disso. Então, mostrei aqui todos os casos: resistor puro, indutor puro,
capacitor puro e o caso da impedância mista, né? Indutiva ou capacitiva. Em todos os casos, a minha potência média vai ser dada sempre por essa expressão aqui. Tá legal? Muito em breve a gente vai fazer uma grande tabela mostrando todos os 5 tipos de carga, e aí eu faço um desenhozinho desses fasores. Ó, a tabelinha, essa é daquela que vale R$10.000, porque os livros, aí tu dá um zoom, né, eu cobrando R$10.000, né? Porque os livros, de certa forma, não apresentam, eles vão falando, mas não botam um grande tabelão resumo. Pelo menos os livros que eu ando vendo, eu não vi esse tabelão resumo que a gente dá aqui. Faz assim, um link na bio. E aparece na minha apostila. Aí vocês podem a minha apostila que está sendo vendida de graça por aí. Pode, você não tem jeito. Vamos ver agora. Quer fazer o mexer do cara? Quem é que é isso? Bom, eu só quero Deve saber. instigar. Vocês tiverem, né? Instigar, provocar, né? Eu só quero provocar vocês num ponto. Vejam a faixa de variação do nosso ângulo θ. Aqui ele foi 0. Resistor puro. Aqui ele foi 90. Indutor puro. E aqui ele foi menos 90. Capacitor puro. Então deu para perceber que a faixa de variação do nosso θ, o ângulo da impedância θ, nada mais é do que o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E isso aí nada mais é do que o ângulo da impedância. O que nós estamos mostrando é que a faixa de variação do nosso θ está aqui entre mais 90 e menos 90. Tá certo? Então, só é possível encontrarmos impedâncias no primeiro quadrante e no quarto quadrante. A provocação que eu quero fazer para vocês, eu não vou responder agora, é por quê? Nesse quadrante aqui, o meu ângulo θ é maior que 0 e menor que 90. E nesse quadrante aqui, o meu θ é maior que menos 90 e menor que 0. É um θ negativo. Tá certo? Então, eu vou voltar a essa figura muito em breve. Eu quis desenhá-la somente para provocar as mentes de vocês. Aquela frase clássica, né? Uma mente que se expande a uma nova ideia nunca mais volta a ser do mesmo tamanho, né? Acabou que a gente está com a cabeça desse tamanho, né? Então, pensem por que ela só pode estar habitando o primeiro e o quarto quadrante. O que é que você está dizendo? Você vai embora agora? Não. Você diz assim, eu vou embora, Vitória, eu não aguento mais esse careca. Ele está fedendo hoje, que eu estou sentindo daqui. Vamos lá. Então pensem nisso. Por que não pode ir para o segundo quadrante nem para o terceiro quadrante? Alguns já devem ter a resposta na cabeça, mas eu quero deixar para responder isso mais para frente. Mas pensem nisso. Entenderam a pergunta, né? Observe que em nenhum momento o meu ângulo θ fugiu desse intervalo. Ou ele vai estar no máximo 90 ou no mínimo menos 90. Aqui é quando eu tenho
R puro, aqui é quando eu tenho L puro, e aqui é quando eu tenho C puro. Aqui eu já vou adiantar para vocês, é quando eu tenho R e L. E aqui é quando eu tenho R e C. Pronto, já deu para perceber mais ou menos por que ele não pode ir para o segundo, o quarto e terceiro quadrante. Mas vamos continuar a nossa brincadeira. Bom, antes de falarmos sobre valores eficazes, será que a nossa potência atende ao princípio da superposição? Tu lembra como era a superposição? Então me diga aí. Calma, mais de uma fonte independente excitando o circuito. Então você pode trabalhar com cada fonte isolada e depois somar tudo. Exatamente isso. Então, o princípio da superposição é quando nós temos mais de uma fonte independente. Nós vimos que o princípio da superposição para os nossos circuitos lineares que a gente vem trabalhando, a tensão obedece ao princípio da superposição, a corrente obedece ao princípio da superposição, ou seja, eu posso trabalhar com cada fonte independente atuando de forma isolada. Para eu trabalhar com todas as fontes atuando simultaneamente, basta eu somar todas as respostas individuais. Isso é o princípio da superposição. Mas a pergunta que a gente faz é: será que o princípio da superposição, a potência também atende? Então vamos ver isso aí agora. Bom, imaginem um circuito excitado por duas fontes independentes. Eu quero calcular a corrente que passa num determinado resistor. Então, suponha que eu usei o princípio da superposição. E aí, I1 foi a corrente obtida para a fonte 1. Primeiro eu trabalhei só com a fonte 1, calculei, passando pelo meu resistor, uma corrente de 1. Quando eu usei somente a fonte 2, eu calculei uma nova corrente que nós estamos chamando de I2. E aí, a corrente total que percorre aquele resistor será I1 mais I2, e isso é o princípio da superposição, completamente verdadeiro para circuitos lineares, que é o que a gente tem aqui. Circuitos com resistores constantes, indutores constantes, etc, etc, etc. Certo? Bom, e aí nós desejamos calcular a potência instantânea que está sendo dissipada nesse resistor. Ora, essa potência instantânea será o produto da tensão pela corrente que passa pelo resistor.
Essa tensão, pela lei de Ohm, será R vezes I. De modo que a minha potência instantânea será R vezes I ao quadrado. Esta corrente que está passando pelo resistor é a nossa corrente total, que foi calculada no nosso circuito. Eu quero analisar qual é a potência instantânea total que está sendo dissipada em cima desse nosso resistor. Então esse I que está passando no resistor é exatamente a nossa corrente total. Bom, nesse caso, a minha potência instantânea será R, que multiplica I1 mais I2 ao quadrado. E se nós desenvolvermos isso aqui, nós vamos encontrar R I1 ao quadrado mais R I2 ao quadrado mais 2 vezes R I1 I2. Simplesmente porque o quadrado da soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vocês lembram disso lá na matemática, né? E aí, pessoal, se você for analisar essa situação, essa primeira parcela aqui nada mais é do que a potência instantânea devido somente à fonte 1. Essa segunda parcela é a potência instantânea devido somente à fonte 2. E isso aqui não é zero. Logo, nós estamos observando que a potência instantânea total será a potência instantânea devido à fonte 1, mais a potência instantânea devido à fonte 2, mais um termo que não é zero. Porque se fosse zero, a superposição estava atendida. Mas esse termo não é zero. Consequentemente, para a potência instantânea, melhor dizendo, não atende o princípio da superposição. Eu não posso calcular a potência instantânea calculando a potência instantânea devido à fonte 1, potência instantânea devido à fonte 2 e somando. Não posso fazer assim. Mas Felipe, como é que eu faço então? Desse jeito. Você calcula a corrente total e depois, com a corrente total, você calcula a sua potência instantânea total. Então a potência instantânea não satisfaz ao princípio da superposição. Podemos colocar aqui bem a potência instantânea não satisfaz o princípio da superposição. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Aí a pergunta que imediatamente surge em nossa mente é: e a potência média? Será que a potência média satisfaz o princípio da superposição? Vamos calcular então. Pessoal, mais uma vez eu insisto, não deixem de vir amanhã. A aula de amanhã promete ser a melhor do semestre. Amanhã tu tem que vir passar. Pretensão é grande. A maior da vida. Amanhã eu pretendo fazer verter lágrimas dos olhos daqueles que são mais sensíveis a essas coisas. Poxa!
chorei muito quando eu estudei isso pela primeira vez. Chorei triste que eu não estava entendendo, mas depois que eu entendi, aí eu chorei de felicidade. Mas essa aula é muito, muito, muito importante. Então, venham amanhã de todo jeito, tá certo? Que a gente vai falar logo. Valor eficaz, imediatamente, fator de potência, provavelmente de potência complexa. É a nata desse assunto, tá? Então, venham, que amanhã você vai ficar doido. Para a câmera, professor. O senhor arrumou pronto? Pronto, é isso que eu vou falar exatamente agora. Eu combinei com vocês a prova na segunda quinzena de outubro. É isso? E aí duas datas me vieram à mente. 21 de outubro. Meu Deus do céu, Eu nem vi nada, você já. Ai, já está sendo dor já, mulher danada. 21 de outubro ou 28 de outubro. Como todo mundo quer 28, a gente faz 21, que é para ser bem rico, você, né? 28 é feriado, o que é?